Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heredograma. Heredograma é aquela árvore genealógica de uma família. Vou colocar a imagem aí de um heredograma para vocês darem uma olhadinha no que é, se lembrar bem. Heredograma cai super em vestibular, heredograma é super importante. É através dessa árvore genealógica que a gente consegue observar algumas características hereditárias dos indivíduos. É através dessa árvore que a gente consegue observar se determinadas características estão ligadas aos cromossomos sexuais, se são características de cunho dominante ou se são características recessivas. Como a gente não pode ficar cruzando seres humanos, né? Aí a Deus dará para observar o que vai acontecer com determinadas características, a gente observa as famílias que já existem e consegue entender como funcionam algumas doenças ou até alguns tipos de características, como por exemplo cor dos olhos, cabelo e etc. Isso cai muito em vestibular e se te interessa, fica comigo para a aula que a gente vai começar agora. Que diferentemente do resto da biologia, o ramo da genética é um ramo da biologia onde não adianta você ficar aqui escutando a professora falar. Vocês precisam exercitar. É só através dos exercícios que vocês vão conseguir realmente entender genética e vão conseguir realmente sair bem nas provas e nos vestibulares, certo? Então hoje eu vou explicar para vocês tudo sobre heredograma. E depois, numa próxima aula, a gente vai fazer exercícios. Já coloca aqui nos comentários se interessa, se esses muitos exercícios que eu tô postando pra vocês são interessantes, tá bom? Vamos pra lousa então? Pra lousa agora. Aproveitando aí, pra você que ainda não é inscrito no canal, se gosta da matéria, da professora, se isso é importante pra você, já curte o canal Me Ajuda Aí, não esquece de curtir, deixar o seu like é muito importante, mas compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão estudando é mais importante ainda, então deixa o seu like, tá? Compartilha com seus amigos e deixa seus comentários aí. Se inscreve no canal, que isso também é muito legal, vale muito a pena pra mim, me ajuda demais mesmo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai agora aprender, já que a gente já sabe para que serve um heredograma, né? Como que a gente interpreta um heredograma. Então o heredograma, ele não vai escrever o nome das pessoas da família, né? Tio José casou com a tia Ana, tiveram 3 filhos. O Guinho, Zezinho e Luizinho, não, né? A gente vai utilizar alguns símbolos, né? Para descrever se é macho ou fêmea, homem ou mulher, porque a gente vai fazer um heredograma de animais também, né? Então, olha só. Quando a gente tem um quadrado, a gente tem, então, um macho no nosso heredograma. Quando a gente tem um círculo, a gente tem uma fêmea. Às vezes acontece de um macho cruzar com uma fêmea, né, de cães, por exemplo, e darem aí 10 filhotes e alguns filhotes a gente nem sabe o sexo deles, né? Então, se perderam aí. A gente vai, então, colocar um losango que significa que o sexo é desconhecido. A gente não sabe se é macho ou se é fêmea, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente tem a união, o cruzamento entre um macho e uma fêmea, a gente vai colocar, então, um quadrado ligado a um círculo, né? Então, significa que um macho cruzou, né? Teve uma união com uma fêmea. A ordem é sempre essa aqui, pessoal. Então, primeiro vem o quadrado e depois vem o círculo, tá? É sempre essa ordem que a gente coloca. E aí, quando dessa união a gente tem uma prole, né, filhos, a gente vai puxar aqui um risquinho e vai colocar os filhos aqui embaixo, né? Se forem 10 filhos, a gente vai colocar 10 filhos aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, né, os filhos, né? E aí, a ordem dos filhos não interfere. Então, eu coloquei aqui uma fêmea, um macho, uma fêmea. A ordem que a gente coloca dos filhos é a ordem de nascimento. Tá? Então, quem nasceu primeiro vem primeiro aqui, então a gente vai acompanhar uma ordem de nascimento, ok? Outra coisa que a gente vai observar é quando a gente tem gêmeos dizigóticos. Nossa, professora, esse nome, sério? O que significa gêmeos dizigóticos?
Gêmeos dizigóticos significa que esses gêmeos, eles não são idênticos, tá? Então, não idênticos. Aí, o que eu vou fazer? Em vez de eu puxar um traço aqui, igual eu puxei aqui, né, para irmãos, como eles são gêmeos, eu puxo esse quase triângulo aqui, né? E aí, coloco a ordem de nascimento desses gêmeos. Mas e se esses gêmeos forem idênticos? Se eles forem idênticos, além desse meio triângulo, eu completo ele aqui, ó. Então, eu completo um quase triângulo e aí eu sei que esses gêmeos são monozigóticos, ou seja, eles são idênticos. E vale a pena lembrar que gêmeos idênticos sempre são do mesmo sexo, porque se eles são idênticos, né, ou são machos ou são fêmeas, ou são homens ou são mulheres, tá? Às vezes acontece de eu ter uma união consanguínea. O que significa isso? Por exemplo, primos que casam entre si, tá? Quando eu tenho uma união consanguínea que geneticamente é mais predisposto a ter algum problema, né? Pode acontecer de ter um erro genético nessa união. Eu, em vez de fazer um risco só, como eu fiz aqui, ó, eu faço 2 risquinhos. Eu sei que essa união é uma união entre pessoas muito próximas, que têm o DNA muito próximo, tá? E quando eu estou estudando o heredograma, eu estou estudando uma característica, né? Aí eu chamo de afetado. Não significa que necessariamente o afetado é doente, mas é a característica que eu estou estudando, né? E aí, quando a característica é uma característica estudada, eu vou pintar os quadradinhos ou as bolinhas, né, no caso das fêmeas, que eu estou estudando, que nasceu com aquela característica, tá? Então, eu vou colocar um exemplo para vocês. Então, vamos desenhar aí um heredograma nós juntos aí. Então, vamos supor aí que a gente tá estudando a miopia, tá? A miopia é uma doença, né? Que muitas pessoas têm, né, da visão. E aí, essa característica ser míope é uma característica hereditária. A gente descobriu observando heretogramas, né? Então, vamos supor aí que a gente tem um cidadão, um homem, né? Que teve aí um relacionamento com uma mulher, né? E aí, essa mulher é míope. Quando a mulher é míope, a gente pinta a característica. Aí, nessa união, nasceram 4 filhos. 1, 2, 3, 4 filhos. Então, nasceram aí na ordem 2 meninos, uma menina e um menino, tá? Desses aqui, a gente tem, então, o primeiro filho e a menina e o último filho, que são míopes, tá? Então, quando são míopes, a gente observa que está tudo preenchido, tá? Esses filhos podem ter filhos. Por exemplo, vamos supor que este último rapaz teve aí uma união com uma outra moça e teve 2 filhos, ó. 2 meninas. E uma menina é míope. Então, é assim que a gente constrói um heredograma, tá? E a partir daqui, a gente vai observar se essas características são dominantes, se essas características são recessivas ou se elas são ligadas ao sexo. Aqui a gente já consegue ver, né, que não é uma doença necessariamente de homens ou só de mulheres, né? Porque tanto mulheres quanto homens têm miopia aqui nessa família, nesse heredograma, certo? Um pulo do gato para vocês aí é observar aqui, ó, pais iguais com filho afetado. Olha só que interessante. Toda vez que a gente está observando um heredograma, pode ter aí, ó, pais iguais com filho afetado. Olha aqui, a gente tem um pai e uma mãe que não tem essa característica, né? Não são afetados com essa característica de estudo. Esses pais, eles tiveram 3 filhos e um filho deles é afetado, né? Quando a gente observa essa característica aqui, ó, pais iguais com um filho afetado, a gente já consegue definir o genótipo desses pais e dessa criança, né? Se os pais são iguais, obrigatoriamente, eles são heterozigotos para a característica, né? E para um filho nascer afetado, essa característica obrigatoriamente é uma característica recessiva, né? Olha só, se eu cruzar aqui azão azinho com azão azinho, então eu vou ter filhos que podem ser azão azão, podem ser azão azinho, podem ser azão azinho e podem nascer azinho azinho, né?
Então, se eu tivesse pais aqui azinho, azinho, todos eles seriam afetados. Então, a gente já sabe. Então, chegou um exercício para vocês assim, de pais iguais com um filho afetado, obrigatoriamente os pais são heterozigotos e o filho é um recessivo aí, tá? Bateu o olho, viu isso aí, já sabe que a gente já consegue definir o genótipo, né? Pode acontecer também de pais afetados com filho não afetado, né? Pais afetados com o filho não afetado, o que a gente vai observar de característica aí? A mesma coisa, pessoal. A gente também vai observar que o filho aqui, ó, ele também é um homozigoto recessivo, né? E os pais são heterozigotos para a característica, né? E essas crianças também. Então, olha só, é a mesma condição. Pais iguais com filho diferente, pais iguais com filho diferente, a gente já sabe que essa é a característica aí genotípica deles, né? Mas nesse caso, a doença ou a característica em estudo é uma característica determinada por um gene dominante, né? Aqui não, a doença é determinada por um gene recessivo, porque só um apareceu e ele tem que aparecer em homozigose, aqui a maioria é, né? E só ele não é, porque ele é um homozigoto recessivo e esses pais aqui, com certeza, são dominantes aí, o gene dominante, mas são heterozigotos para ter uma criança. Se você é igual e tem uma criança diferente, você precisa ser um heterozigoto. Então, apareceram essas características no heredograma, a gente já sabe que são heterozigotos os pais e o afetado, ele é um homozigoto, certo? Eu espero que vocês tenham curtido aprender heredograma comigo, que tenha sido muito legal pra vocês, assim como é pra mim. Gente, eu adoro dar aula. Dar aula pra mim é uma coisa que realmente me faz muito bem e dá um amor no coração, tá? Até a próxima aula, o próximo exercício. Coloca aqui nos comentários. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!